é o segundo bloco ao vivo do programa 98 Saúde Master, agradecendo a enorme audiência. É incrível os comentários no dia a dia, pela maravilhosa interação totalitária aqui do programa com a internet, e realmente a cada programa bastante informação relevante. Nesse segundo bloco, também ao vivo, e eu separei, como havia dito, 2 depoimentos em alusão ao programa do dia 5 de maio, que será a edição número 100 do programa Saúde Master. Eu disse também que esses 2 pequenos depoimentos são de apresentadoras de sucesso, é lógico, aqui da casa, aqui da TV Master. Eu queria que, por favor, o Gil, o Rafael, as pessoas que estão lá em cima, na ilha de edição, colocasse o primeiro vídeo, por favor. Fábio, parabéns pelo seu programa número 100, e eu quero deixar aqui meu grande abraço, não só para você, como também para a Verônica, que é a sua esposa, produtora, seu braço direito, e dizer que eu tenho uma maior felicidade de fazer parte do seu grupo de amigos e ser sua colega na emissora. Um grande beijo e felicidade para vocês. Madeleine Braga, ela faz aqui um programa de muito sucesso nas sextas-feiras, que é o Weekend Master, e Madeleine é outra pessoa daquela, um ser humano maravilhoso, eu digo, porque tive a oportunidade, algumas poucas oportunidades, de conversar realmente, apesar da correria, com a Madeleine, e é uma pessoa incrível, uma grande apresentadora, um histórico maravilhoso, quer dizer, já foi Miss e continua realmente linda. É aquela história, né, Madeleine? Quem foi Miss sempre será Miss, né? Na elegância, na inteligência, e realmente você é um grande ser humano. Muito obrigado pelo seu depoimento. Nós temos mais outro aí, por favor. Olá, Fábio e todos os telespectadores da TV Master, em especial do programa Saúde Master. Eu sou Priscila Macedo, do programa Conta Pri, e estou aqui para parabenizá-lo e toda a sua equipe também, claro, por mais um programa de número 100, que conquista, hein, Fábio? Parabéns, parabéns de verdade. O seu programa ele é de extrema importância, tá? Com conteúdos de extrema relevância e necessários também, certo? Parabéns, sucesso! A Pri, lógico, é outra amiga, está fazendo um programa de muito sucesso aqui na TV Master, ao vivo também, acho que é nos dias de domingo, né, às 15h30, se eu não me engano, mas realmente ainda não conheço a Pri pessoalmente, mas já dá para ver. É um grande talento também. A gente sempre vê na sensibilidade do nosso presidente aqui do Sistema Master, o Alex Filho, vamos dizer assim, nessa descoberta, eu vou usar essa palavra, de talentos, aonde, modesta parte, eu estou me incluindo também nesse rol, porque não era propriamente a minha praia, né? Estava sempre no DNA de meu pai, né, que, vamos dizer, começou a comunicação, né, a título de Campina Grande, fundador da Rádio Borborema, e passou pela Rádio Cariri. A primeira voz na Rádio Campina Grande FM foi a de papai, um dos criadores do maior São João do mundo, e vem toda essa vertente. Portanto, assim, eu fico muito contente quando a gente vê pessoas da casa, da família Master, colocando depoimentos como esse. São momentos realmente que irão ficar para sempre na minha memória e na dos telespectadores. Eu já tenho a meu lado, ele realmente já é um sócio daqui. Eu tenho esse prazer realmente, o doutor Ricardo Azevedo. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Saúde Master, outra oportunidade de salvarmos vidas. Fábio, prazer estar aqui novamente. Doutor, é interessante, eu vou ter que dizer, doutor, eu sei que tem horas que o doutor diz, Fábio, pelo amor de Deus,
Já tivemos momentos, e está tudo gravado. É só vocês entrarem aí, vão no YouTube, todos os programas lá, Saúde Master, estão lá. Procure lá, programa Saúde Master, em TV Master Play, que vocês vão observar. Tivemos momentos aqui com o Dr. Ricardo, que falamos ou narramos fatos que depois o Brasil veio a comprovar. Mas pela primeira vez saiu aqui, saiu da interação, da pesquisa realmente feita aqui com o doutor Ricardo. Doutor, eu vou fazer uma primeira pergunta, daqui a pouco, é lógico, vamos falar da máscara, que é um projeto que o senhor também faz parte, mas a primeira pergunta diz respeito às vacinas. Foi uma pesquisa minha da agora à noite, viu, doutor? O senhor não está sabendo de nada ainda, apesar que o senhor sabe de quase tudo, doutor. Doutor, é o seguinte, em Israel, já foram vacinados praticamente 95% dos idosos. E não tem mais idoso hospitalizado em Israel. Só com um detalhe. Esses idosos lá, que não estão indo mais para o hospital com Covid, eles foram vacinados com a vacina da Pfizer. E a Pfizer, a vacina, nós não temos ainda. Tivemos uma oportunidade lá atrás de comprarmos e de termos 70 milhões de unidades. E aí, doutor? É isso mesmo. A grande diferença é quando você vacina uma população altamente susceptível às complicações do Covid com a vacina potente, em comparação quando você faz uma vacinação com a vacina que tem uma eficácia, um efeito protetor menor, né? Você vê que a vacina da Pfizer ela tem um efeito apenas com uma dose protetor de cerca de 80%, né? Então, isso aí já supera praticamente o efeito protetor da vacina que tem sido largamente utilizada aqui entre idosos, que é a vacina do vírus inativado. Então, é importante essa estratégia de vacinação, de priorizar as populações mais susceptíveis às complicações, né? Principalmente mais susceptível à letalidade, com a vacina mais potente. No caso de Israel e dos Estados Unidos, obviamente, eles tiveram acesso para todas as faixas etárias a vacinas mais potentes, que têm o efeito de cortar, prevenir o agravamento das formas clínicas do Covid, mas também de cortar a transmissão, o que é importante, porque eles vão poder voltar a ter uma vida normal mais rápido. Doutor Ricardo, o cientista Miguel Nicoleles, que eu creio que ele já mora há algum tempo nos Estados Unidos, parece-me vacinado com a Pfizer, ele está dizendo o seguinte hoje, e eu quero a opinião do senhor, que seria importante ou necessário fechar o espaço aéreo para voos vindos da Índia. E aí, doutor? Olha, essas medidas restritivas, né, principalmente de transporte aéreo, elas têm um momento correto de serem aplicadas. Eu acho que você se lembra aqui nos programas iniciais, nós tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, né? Medidas de controle epidemiológico, elas têm que ser tomadas na dose certa e também na hora certa, né? Não adianta você vir depois já, quando você tem uma variante se disseminando dentro do país, tentar impor essas medidas porque elas não terão o efeito desejado. Então, eu acredito que existem outras preocupações, inclusive, eu não acredito que o fluxo, né, de passageiros entre o Brasil e a Índia seja tão relevante ao ponto de merecer tanta atenção, né? Até mesmo porque a gente sabe que o mundo hoje está tudo conectado e é muito mais provável, talvez, de você, se suspeitar de uma variante indiana que seja mais contagiosa, é muito mais provável que essa variante venha através de outro país que não a Índia, talvez um país como os Estados Unidos ou um país europeu, né? Por causa dessa rede, dessa conexão que nós temos hoje em dia com a globalização. Então, eu não acredito que seja uma medida necessária, mas o que eu acho, sim, é que é necessário você ter barreiras sanitárias, ter medidas de quarentena que sejam monitoradas
para passageiros oriundos do exterior, independente do país que seja. Né? Isso deveria já ter sido, isso foi algo que a gente chamou a atenção logo no início da pandemia, isso deveria ter sido implementado desde o início para qualquer passageiro que venha de região, de localidade, de país, em que há transmissão comunitária da doença. Tá? Doutor Ricardo, às vezes a gente tem conversado muito de madrugada, todo horário, né, doutor? E eu sempre agradeço muito essa amizade e essa interação, porque a gente ajuda na informação. Doutor, tudo acontece no Brasil. Eu comecei a pesquisar, é lógico que o senhor é sabedor, o frascozinho das vacinas, ele vem com 5 ml. No caso da Coronavac, eles colocaram um pouco a mais, 5,7. Cada dose, cada vacina é 0,5 ml. Quer dizer, o frascozinho teria que dar, isso vale também para a de Oxford, teria que dar para 10 vacinas. Doutor, começaram a ver em quase todos os estados do Brasil. As pessoas iam usando, vacinando, quando vê aquele frasco só deu para 8 vacinas, só deu para 9. Doutor, e aí, doutor? Isso é uma questão de planejamento. Né? O que acontece nisso aí é que toda seringa ela tem um volume morto. Né? O volume morto é aquele volume que é preenchido, né, pela agulha e por uma parte do êmbolo, né? A parte que ele não é esvaziado completamente. Então, ele é um volume que vai acarretar em desperdício. Então, provavelmente, o que está acontecendo é que esses 0,7 ml que colocaram em adição aos 10 ml ou 5 ml da vacina, eles não são suficientes para preencher o volume morto de 10 seringas, né, de 10 aplicações diferentes. Então isso aí foi uma questão de planejamento. Talvez existem seringas que sejam mais apropriadas para a vacinação, para evitar esse desperdício. Mas você não tem como aproveitar o volume morto, porque aí você estaria tendo outro tipo de problema, que seria a possibilidade de contaminação, né, de contágio entre um paciente e outro. Então, realmente, o volume morto é um volume morto e deve ser descartado. Doutor Ricardo Azevedo, por isso que eu gosto tanto de conversar com o senhor. O doutor foi por um ângulo, foi por uma ótica que eu não ouvi ninguém falar. Eu só vejo as pessoas criticando a prefeitura, o governo do estado, o Butantan e por aí vai. Quer dizer, a gente passa a ver toda uma lógica que tem uma ligação, evidentemente, pelo que o senhor disse, com esse treinamento das equipes que estão ali. É mais ou menos por aí, doutor? Exatamente, isso mesmo. E não há muito que a pessoa possa fazer. Você não quer que a pessoa reaproveite o volume morto de uma seringa, né, depois de ter injetado a droga no paciente, porque você estaria muito provavelmente ali também expondo, né, aquele volume morto estaria contaminado com secreções e fluidos, né, do sítio de injeção onde foi aplicada a vacina. Então, a conduta é correta, então você não deve. Agora, o que você pode fazer, né, é aproveitar esse volume que sobrou, que não foi suficiente para aplicar uma vacina, e você pode também utilizar isso aí e complementar com o volume que sobrou de outro frasco, e aí você evita o desperdício. Doutor, estou me lembrando de outra coisa. Eu sei que várias pessoas, doutor, são muitas as colocações aqui em relação à máscara, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, doutor, estou me lembrando de outra coisa que falamos aqui, eu acho que há 2 meses atrás, não sei, do coquetel que o presidente Trump tomou. Nós comentamos isso aqui, que agora foi aprovado pela Anvisa para o Brasil. Eu me lembro que na época, se eu não estou enganado, doutor, o senhor falou o seguinte, que é muito difícil produzir aquilo em grande escala e tem toda uma questão de custos. E aí, doutor? É isso mesmo. O Casirivimab e o Indemimab, eles são anticorpos monoclonais, né, que são exatamente a base desse coquetel que foi utilizado no Donald Trump. E eles são, como anticorpo monoclonal, assim como outro agente biológico, eles são difíceis de produção, né? Mas você vê que nós temos 2 tipos diferentes. Temos o da Regeneron,
que chama-se Regencov, e o coquetel chama-se Regencov, a combinação das duas drogas, porque embora sejam dois produtos diferentes, eles foram desenvolvidos para serem usados em combinação. Então, a prescrição é em combinação das duas drogas por infusão endovenosa. E temos também o outro, que é o da Lilly, né, que foi aprovado também para uso emergencial nos Estados Unidos. Eu não sei se foi no Brasil ainda, mas ambos entram nessa categoria de drogas de agentes biológicos. E esses agentes biológicos, em geral, têm uma outra peculiaridade, é o custo, né? Então, nós não sabemos ainda o custo, mas, em geral, eles tendem a ter um custo elevado. Mas são drogas de bom potencial, os dados são muito promissores, né? Eu acho que é importante nós termos isso no nosso arsenal terapêutico. Pelo menos eu me lembro que se mostrou muito eficiente no caso lá do ex-presidente dos Estados Unidos. Ele apareceu logo muito bem, de uma hora para outra, não foi, doutor? Agora, doutor, esses nomes aqui, eu coloquei aqui, mas, obviamente, o senhor tem tanto conhecimento, não me impressiona, porque eu conheço o senhor realmente, e o público também já. Esses dois componentes, doutor, é até difícil de falar, vou tentar aqui. Casirivimab e Indevimab. Qual é a função, assim, se a gente fosse levar mais para um conceito mais popular, assim? Olha, eles são anticorpos desenvolvidos, chama-se anticorpos monoclonais, não é? Então, isso faz parte da medicina do século XXI. Você encontra a proteína, né, a proteína que causa o problema, isso se aplica a doenças imunológicas, a cânceres, a várias outras doenças, e também se aplica ao vírus. Então, você encontra a proteína do vírus que causa o problema, geralmente é a proteína, aquela chave que o vírus tem na sua arquitetura, que chama-se proteína spike, que é a espícula. Então, essa chave que o vírus utiliza para abrir o receptor na célula humana, chamado ECA2, e é exatamente o AC2, é exatamente essa proteína que, digamos, é a chave ali de penetração para a célula, que ela é o alvo desses anticorpos. Então, esses anticorpos, eles têm uma peculiaridade, eles colocam ali, eles vão atrás de dois componentes diferentes da proteína, e são dois componentes que eles não competem entre eles. Então, você tem ali duas formas de você atingir e bloquear essa chave e impedir que ela entre na célula. Agora, também do ponto de vista clínico, e entrando no ponto que você falou sobre o presidente Donald Trump, as duas drogas são para infusão endovenosa. Então, elas foram aprovadas para uso emergencial, para ser utilizada em um ambiente onde possa ser feita a infusão endovenosa, quer dizer, requer um ambiente, um centro de infusão, um centro de tratamento ou um hospital, mas são para formas leves. Eles não foram aprovadas para formas graves em que o paciente está hospitalizado. O uso deles requer que o paciente tenha tido o diagnóstico do COVID, quanto antes melhor, mas nos primeiros 10 dias após o início dos sintomas. Inclusive, eu não vou fazer julgamento, mas há um comentário, ou muitos comentários, no âmbito da internet, que, na verdade, quando o presidente aqui do Brasil pegou a Covid, ele ligou para Donald Trump, são amigos, né? Acho que ainda são. Aí ligou e disse que queria também o coquetel, esse coquetel. Aí o coquetel chegou e ele ficou bom também. Tem de tudo na internet, né, doutor? É possível que isso tenha acontecido, né, sim. Exatamente. Porque é uma droga que a gente sabe que ela reduz o risco. Então, por exemplo, se você lida com a população de um risco geral sem maiores fatores de risco, então ela reduz o risco de evoluir para uma forma que requer atendimento clínico médico, né, que foram os desfechos utilizados no estudo, ou uma forma grave de 4% para 2%. Mas se você utiliza em populações e pessoas com fatores de risco para formas graves, você reduz esse risco de 9% para em torno de 3%. Então, é uma droga que tem um efeito bastante razoável, e são empresas que têm um histórico, né? A Regeneron é uma grande empresa com um histórico muito forte de pesquisa e desenvolvimento, e tem drogas muito boas, e essa tecnologia que eles utilizam para desenvolvimento de anticorpos monoclonais é extremamente eficaz. Doutor Ricardo Azevedo, só para enfatizar, o outro remédio também aprovado pela Anvisa, né, aqui no Brasil, foi o Redesinvir, né, que junto com esse coquetel, ele também
não sei se já se encontra nos hospitais. Na última vez que eu entrevistei aqui a doutora Bagnólia, há cerca de um mês, além desse remédio ser bem caro, um tratamento com ele girava em torno de R$20 mil, ela não tinha ainda conhecimento do uso em hospitais do Brasil, né? Mas, obviamente, no mundo globalizado, pode ser que já esteja ajudando aí de alguma maneira, não sei. Então, doutor, eu vou falar do Laboratório Maurílio de Almeida e, na sequência, a gente vai se dedicar aqui aos conceitos e às explicações sobre a máscara. O Laboratório Maurílio de Almeida conta com quase 50 unidades e, é lógico, está fazendo há um ano ou mais de um ano os testes para a Covid, com aquela eficiência e o lema de 70 anos do laboratório, a precisão absoluta. E é lógico, você pode requisitar todos esses exames no seu domicílio. E o Maurílio de Almeida tem mais de 3.000 exames para as pessoas que têm feito os check-ups. O Maurílio de Almeida tem unidades, inclusive, que funcionam 24 horas. Por isso que se diz, você sempre encontrará uma unidade do Laboratório Maurílio de Almeida no seu caminho. E o aplicativo está sendo uma sensação pela segurança, pela praticidade e com alguns toques você fica sabendo sobre os exames disponíveis, você pode marcar em domicílio qualquer tipo de coleta, inclusive a dos exames ligados ou relacionados com a Covid e muito mais. Existem lá dicas de saúde e várias opções. Tanto o aplicativo do Laboratório Maurílio de Almeida, além do site mauriliodealmeida.com.br, são ferramentas indispensáveis quando você pensa em exames. Portanto, pensou em laboratório na Paraíba, Maurílio de Almeida. Doutor Ricardo Azevedo, doutor, vamos aqui agora para a máscara. Eu sei que o senhor participa também desse projeto, não deixa de ser, na minha ótica, uma grande conquista, e a partir daí virão algumas perguntas. Doutor, eu sempre estou... os cuidados, né, doutor, assim, necessário. Hoje eu encontrei essa aqui, doutor, achei tão bonita assim, ó, bem elegante. Tudo no Saúde Master é elegante. O público também notou, né, que agora a gente tem aqui, né, aqui nos artifícios que chegam as perguntas, né, tá tudo personalizado, né? Aqui realmente a TV Master dando um show no programa Saúde Master. E aí, doutor? Muito interessante isso aqui, uma solução simples e elegante que nós encontramos, né, para essa crise que nós estávamos passando, em que a deficiência do suprimento de alguns desses itens. Isso aqui é uma máscara de mergulho, Fábio. Então, essa máscara de mergulho chama-se Full Face, né, porque ela toma toda a face. Então, aqui ela foi transformada em um dispositivo para ventilação não invasiva, então, utilizando um conector, né? Então, o conector é justamente isso aqui, tá? Por aqui você tem a entrada do ar, né? E aqui do lado você tem a saída do ar, então o ar que é expirado sai por aqui. Isso aqui é ligado a uma válvula, né? E essa válvula ela permite a injeção do ar aqui dentro. Isso vai facilitar muito a respiração do paciente que está em desconforto respiratório, né? Aqui tem algumas vantagens, né? Além de facilitar, de melhorar o conforto respiratório do paciente, que já vinha utilizando um catéter nasal para suprir para a oxigênio-terapia, e não estava mais suprindo essa necessidade dele, essa máscara ela vai aliviar esse desconforto, ao mesmo tempo ela vai também diminuir a eliminação de vírus, né, essa emissão de vírus, partículas virais para o ambiente. Então, isso aí tem um impacto também na transmissão do vírus, da doença, em ambientes hospitalares. Então, isso é muito importante.
E aqui você, com esse tipo de dispositivo, né, você consegue, sendo utilizado da forma adequada, reduzir em quase 40% a necessidade de intubação. Tá? Então, nós utilizamos isso aqui, claro, está havendo todo um treinamento, né, o Bruno Brito da Secretaria de Saúde do Hospital Metropolitano, exatamente, eles estão fazendo um excelente trabalho. Nós estamos conseguindo essas máscaras através de doações, né? As máscaras são adaptadas, esses conectores são adaptados, são feitos, moldados em parceria com uma ONG chamada Multiró e também com o laboratório do NUTES, né, da Universidade Estadual da Paraíba. Eles produzem essas peças também lá, montam e nós enviamos para as unidades de saúde para ser distribuídas entre os centros que vão participar disso. Então, é um projeto muito interessante, né? A gente vê um grande potencial, aí, inclusive para unidades que não dispõem de leitos de UTI. Tá? Isso aí vai dar muito conforto para os pacientes e a gente espera que a gente tenha várias unidades aqui, né, hospitais em todo o estado que estejam envolvidos nesse projeto. Já estão sendo treinados, né, por Bruno e é algo muito promissor. Doutor Ricardo Azevedo, é lógico que em primeira mão, pelo menos a informação chegou, foi através do senhor sobre o projeto, sobre essas máscaras, e eu fiquei muito estimulado, né, como está ocorrendo agora, em mostrar para todo o grande público do Saúde Máster. Doutor, eu vejo assim a grande vantagem, além de outras que o senhor citou, de evitar que um paciente, por exemplo, Covid, venha a ser entubado. Eu achei isso porque, doutor, eu vou ter que falar algumas coisas assim que são tristes. A gente tem visto, são muitos, está aí a internet, pessoas naquele momento que tem que ser entubada, já dando depoimentos, alguns já têm aquela sensação que podem morrer e muitos, infelizmente, estão morrendo, né? Irão ainda morrer. E quando você tem um artifício bem simples até no conceito, mas que pode evitar, está evitando, porque já está sendo usado. Eu quero agradecer demais ao Hospital Metropolitano, ao governo do estado, ao Hospital Metropolitano, porque cederam em primeira mão. É lógico, amanhã cedinho eu já estou lá no hospital para devolver. É lógico que isso aqui salva vidas. Mas, doutor, esse processo de evitar que um paciente venha a ser entubado já é um ganho extraordinário, não é isso, doutor? Exatamente, com certeza. Isso aqui você já vai salvar muitas vidas fazendo isso, né? E eliminar, diminuir muito o desconforto e o sofrimento das pessoas que estão passando por esse processo, né, de insuficiência respiratória devido ao Covid. Então, essa máscara, ela tem esse potencial. Inclusive, nós acreditamos que esse potencial também possa ser realizado em uso caseiro, né? Obviamente que a intenção inicial, porque você vê que isso aí é algo muito simples de ser usado, né? Isso foi feito para ser utilizado, colocado e removido pela pessoa, né, para fins de recreação, né? Então, ele foi feito de forma simples. Então, você consegue facilmente, né, ensinar uma pessoa a utilizar, claro, e treinar um paciente para utilizar isso. Mas, na fase inicial, as unidades hospitalares que serão treinadas, né, para fazer a utilização, mas depois a gente vê, inclusive, um potencial para uso para tratamento caseiro e evitar, assim, reduzir o desconforto e talvez até reduzir também um pouco a necessidade de internamento hospitalar. Internamento. Doutor Ricardo, muitas perguntas aqui, eu vou sintetizar, está chegando muito. Doutor, eu sei que, lógico, depende de uma análise médica de cada caso, mas estão perguntando muito, numa UTI Covid, está lá o paciente, qual seria, vamos dizer assim, o momento adequado para se usar essa máscara? O momento adequado é quando você ainda não tem uma perda do nível de consciência. Tá? Então, esse uso da máscara requer que o paciente tenha um nível de consciência adequado, né, e que esteja hemodinamicamente estável. Tá? Então, são talvez dois critérios aí que você tem que seguir. Então, por isso que o uso dessa máscara não deve ser adiado muito. Na realidade, ela deve ser utilizado assim que o paciente ele entrar numa fase em que aquele catéter nasal de oxigênio, a oxigenoterapia, né,
ela não está mais surtindo o efeito desejado. Então, mas o paciente ainda tem consciência, o paciente ainda está hemodinamicamente bem, né? Então, aquele é o momento ideal de você introduzir a ventilação não invasiva, porque ela vai exatamente melhorar essa oxigenação, né? E assim vai reduzir o risco desse paciente precisar de entrar na UTI e ser entubado. Vocês estão ao vivo no programa Saúde Master para toda a Paraíba, o Brasil e o mundo também, logicamente, através da internet. Esse é o programa de edição número 98, Saúde Master, aqui com o doutor Ricardo Azevedo. Doutor, ainda relacionado aqui com a máscara, realmente a ideia é uma máscara inicialmente de mergulho mesmo, é isso mesmo assim? Exatamente, exatamente. Então, essa máscara nós temos conseguido, né, comprar do fornecedor, do importador dessa máscara de mergulho, né? Eles lá fazem um envio das máscaras diretamente para os locais onde haverá essa adaptação dessa peça que você vê acima, essa peça aqui branca, né? E aí a partir daí, você já tem um dispositivo praticamente pronto para ser utilizado. Você só vai ter que anexar a ele as válvulas, né, a válvula e também o filtro, né, o filtro que remove as partículas virais e impede que as partículas virais sejam eliminadas no ambiente em que o paciente está. Doutor Ricardo, eu me lembro que em Manaus usaram também uma sistemática, um outro equipamento, né, assim, eu queria que o senhor falasse um pouco. Não sei se foi tão efetivo aquele uso ali. O que é que o senhor tem a dizer? Existe um outro equipamento que a gente chama capacete elmo, né? O capacete elmo, ele é um pouco mais, digamos, ele ocupa uma parte maior da cabeça. Ele requer um paciente, ele fica mais, se o paciente tiver uma tendência à claustrofobia, né, ele talvez seja um pouco menos indicado, né, do que esse aí. Esse aí tem um uso mais simples, né, inclusive, como você vê, ele é muito fácil de ser colocado e retirado da cabeça, né, rapidamente, isso pode ser feito. Então, a gente acha que o capacete elmo também ele é extremamente eficiente, né, requer talvez mais cuidado, mais atenção e um ambiente hospitalar mais adequado. Tá? Essa máscara tem uma utilização mais difusa por ser mais fácil de ser utilizada. Portanto, vamos torcer, né, que tudo dê certo, já está dando certo, na verdade. A rede estadual ela está sendo treinada, mas hoje, agora, já tem algum hospital que está usando a partir desse projeto. Eu fui informado nessa manhã, quando fui lá no Metropolitano pegar essa máscara aqui. Doutor Ricardo, a gente está praticamente no final de mais um programa Saúde Master. Doutor, agora eu quero me lembrar e remeter ao seguinte. Eu tive na clínica do senhor, de oftalmologia. Ainda não chegou, doutor, o nosso programa de oftalmologia, mas vai chegar. Eu já sei o tema, já sabemos. Vai ser uma coisa inédita aqui. As pessoas vão saber fatores. Eu sei que muitas vezes o senhor tem informações bem privilegiadas, mas nós vamos trazer isso e vamos tornar de utilidade pública. Doutor, a clínica do senhor, que andamos lá todos os departamentos, eu queria que o senhor falasse, mas eu quero dar os parabéns. Doutor, os protocolos de segurança, o senhor aprendeu, eu sei que muito também no Brasil, aí juntou com os Estados Unidos. Como foi, doutor? Porque é um ambiente assim. O doutor me mostrou até o local lá de refeição na clínica. O critério que eles têm usado lá de segurança é perfeito. E aí, doutor? É isso mesmo, Fábio. A gente tem que ser coerente com o que a gente prega, né? Então, a gente fez na clínica, a gente criou protocolos lá, inclusive para nos aproveitarmos das condições climáticas que nós temos, que são muito favoráveis, né? Boa parte dessa crise a gente não deveria estar tendo, né? Essa é uma parte deles, né? Digamos assim, nós estamos sofrendo mais do que deveríamos com essa crise, porque nós não sabemos aproveitar essas condições climáticas de ventilação adequada, o sol que nós temos, né? Que é um aliado do combate ao vírus, e o que nós fizemos na clínica foi exatamente utilizar esses fatores em nosso benefício, ventilação, renovação de ar, né? Conceitos básicos que nós já
aproveitávamos muito mais no passado, e hoje, com a introdução do ar-condicionado, né, de ambientes fechados, nós deixamos um pouco isso do lado. Então, nós realmente temos utilizado protocolos de segurança. Você vê que esse borrifador de álcool, né, que você apresentou aí, isso aí é uma das armas essenciais para o combate ao coronavírus, né? Se nós tivermos borrifadores como esse dentro de ônibus, dentro de ambientes onde as pessoas tocam superfícies, você pode reduzir aí nosso número de casos em 5%, 10%, né? Se nós tivéssemos trocas de ar, né, um ambiente com troca de ar adequada, ventilação, né, principalmente ambientes fechados, onde há aglomeração de pessoas, aí você poderia reduzir a nossa incidência de casos, novos casos, em talvez 20% ou 30%, né? Então, assim, são medidas que podem ter um impacto muito importante a nível de saúde pública e coletiva, mas que, infelizmente, as pessoas se esquecem delas, tá? Então, realmente, a gente tem uma estrutura lá muito boa, né? Temos centro cirúrgico com sistemas de ventilação, de climatização especial, com renovação de ar, com filtragem EPA, que são apropriados para as cirurgias oftalmológicas e que hoje também oferece essa proteção adicional, né, por estarmos em tempos de pandemia. E também temos a estrutura, né, que permite nos utilizarmos dessas condições climáticas de ventilação natural. Eu queria, doutor, que o senhor, por favor, falasse o nome da clínica, né? As pessoas estão perguntando. Fica aqui na Epitácio, não é isso, doutor? Exato, fica aqui na Epitácio, chama-se Vision, né? Lá nós temos toda essa estrutura médica hospitalar para cuidar de doenças oftalmológicas, né? Temos recebido vários casos lá de pacientes que tiveram Covid, e agora você sabe que o Covid, existe uma sintomatologia ocular pós-Covid em cerca de 30% dos pacientes, então nós também temos um protocolo para avaliação desses pacientes pós-Covid. Então, lá tem todas as especialidades dentro da oftalmologia, né? Um corpo clínico excelente de pessoas dedicadas, com padrão técnico e um padrão ético muito alto, né? Eu sempre falo padrão ético, isso me orgulha muito, né? Verdade, porque a gente tem profissionais lá que comungam desses mesmos princípios, né? Então, a Vision, o telefone lá é o 3031-5225. Ótimo. E, doutor, eu estou me lembrando, a gente está encerrando essa edição do programa Saúde Mástea, mas, doutor, estou me lembrando aqui de 2 fatores lá na minha visita lá à clínica lá do senhor e da equipe lá valorosa realmente que atua. Doutor, aqueles violinos, doutor, não parei de pensar. 2 locais que o doutor me mostrou. Primeiro, o centro de estudo do doutor, a sala do doutor, é uma coisa linda, a sala do doutor, aqueles livros, a universidade, é um orgulho, doutor, sou muito orgulhoso em ter o senhor aqui. Sinceramente, assim, eu fico emocionado realmente a gente ter uma pessoa de tamanho conhecimento aqui no programa Saúde Mástea da TV Mástea. Mas, doutor, aquele local de estudo, né, que o senhor ali, eu tenho certeza, o senhor tem um ciúme de tudo que está ali, mas eu vi o quanto o senhor pesquisa e estuda, não é isso, doutor? É isso mesmo, Fábio. A gente precisa ter locais inspiradores, né, para nos inspirar, e aquele lá é um deles, né? Os violinos são do meu avô. Do avô, então, né, doutor? Então ele era músico, né, como hobby, mas também gostava de adornar os violinos, né, como você vê, com metais preciosos. Então ele tinha esse hobby. E eu mantenho os violinos lá porque realmente é algo que revela o talento das pessoas se excederem, né, buscar conhecimento, buscar perfeição, né? Então é bom a gente estar cercado por essas coisas, são inspiradoras para nós. Doutor, mas eu não sou violinista, não, né? Eu não tenho esse talento. Verdade. Mas doutor, no contexto da história do senhor, realmente uma história belíssima, muito rica, né, de estudo. E quando eu fui na clínica, aí eu entro, né, todo aquele protocolo adequado demais para o momento e necessário, aí eu vejo um piano, uma coisa linda, né? Aí lá em cima, acho que eram 2 violinos, né? Aí essas coisas vai remetendo a um passado, né? Mostra que o senhor gosta de preservar, que o senhor é muito família, não sabe, doutor? Esses fatores, e o senhor aqui, ao nosso lado aqui da TV Mástea, isso é o que engrandece um programa. Eu não tenho nenhuma dúvida da ação de Deus sobre o Saúde Mástea e nas pessoas.
inteiro, doutor, aqui. É maravilhoso o cuidado com que o doutor me mostrou. Cada parte ali da clínica é realmente uma coisa maravilhosa. O cuidado com a ventilação, cada detalhe nos centros cirúrgicos da clínica. Doutor, parabéns, parabéns 1 milhão de vezes, doutor. Obrigado, Fábio, obrigado. João Pessoa é minha casa, né? Então eu me sinto em casa, né? Embora ali naquele local que você conheceu, a gente faça muita coisa de relevância, de abrangência internacional. Atualmente nós temos 3 ou 4 protocolos de estudos clínicos sendo conduzidos internacionalmente, né? 2 nos Estados Unidos e 1 no Canadá. E temos mais 2 ou 3 aí engatilhados para serem iniciados. E ali onde eu faço todas as minhas reuniões, né, ali tem todo um histórico de ser produtivo do ponto de vista de pesquisa e de engrandecimento intelectual. Então, a gente sempre tenta aprender, sempre vai tentando, né, nos excedermos, né, um dia atrás do outro. E quando eu vejo, doutor, um violino, né, e vejo o piano, aí eu estou me lembrando, quando eu era guri, a gente chamava guri buchudo, né? Aí eu me lembro que eu tentei aprender violão. Doutor, nem parabéns para você eu consegui aprender, doutor. Portanto, o avô do senhor realmente deve ter sido um grande músico, um grande homem. Obrigado, Fábio. Eu estou mais para o seu lado do que para o lado dele. Infelizmente, eu não herdei esses talentos musicais, né, que ele tinha. Mas talvez isso tenha me forçado a trabalhar em alguns outros talentos, né? Mas, enfim, é um prazer tê-lo lá e a clínica está sempre à disposição. Muito obrigado, doutor Ricardo. Nós estamos encerrando a edição 98 do programa Saúde Master. Muito obrigado à grande audiência, a todas as pessoas que acompanharam os 2 blocos. Daqui a instantes, tudo disponível em TV Masterplay. Comecem a compartilhar, porque vocês estarão também no grupo que salva vidas a todo momento. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.